Voltamos com Linkados na Área com Tuna Dweck. Tuna, você estudou Ciências Sociais. Você acredita que esse conhecimento acadêmico ajuda na sua carreira como atriz? Acho. Por quê? Porque quando eu leio um texto, por causa da minha formação de Ciências Sociais, em Antropologia, Sociologia, eu contextualizo esse texto. Então, eu já vou fuçar em que época histórica aquele autor escreveu o texto, por quê, ou conotações políticas, ou eu vou situar historicamente aquele texto. Então, isso a sociologia te dá. Por outro lado, eu acho que o nosso trabalho de ator, eu acho que é como dizia o Shakespeare, né? Você é um cronista do seu tempo, é como jornalista. E o Shakespeare falava muito isso, né? O ator é um cronista do tempo dele. E isso já me remete a essa minha formação de ciências sociais. Por outro lado, como na minha época a gente estudou muito marxismo, o marxismo parte muito da realidade, sempre das condições, que a gente fala das condições materiais de existência, né? Então, ele parte do real. E é muito importante, quando você está estudando um texto, você partir desse contexto histórico e da realidade. Então, eu acho que me ajuda muito, sim. Tuna, você já atuou em diversos filmes. Seu trabalho mais recente é o papel da Lurdinha no Quando Eu Era Vivo, do Marco Dutra. Como você acha que foi a experiência de atuar nesse filme e como você compararia ela com seus outros trabalhos no cinema? Bom, para mim, olha, foi uma experiência tão forte fazer a Lurdinha, porque, não sei se você viu o filme, é uma cena de violência, né? E antes de filmar, o Marco Dutra, o diretor, me ligou e falou assim, olha, tem duas cenas, mas são cenas muito importantes no filme porque são divisores de águas, né? Quer dizer, tem a primeira parte do filme e depois dessa cena violenta, o filme já vai ter um outro andamento. Ele falou, você se incomoda de fazer uma cena violenta? Porque ele sabe que eu tive experiências de violência, enfim, né? E aí, eu falei, não me incomoda, porque eu não fico fazendo terapia no meu trabalho. Então, eu não vou fazer eu apanhando, eu vou fazer uma personagem que vive uma cena de violência. Agora, existe uma particularidade, sim. Por eu saber como é a violência física, eu sei como o corpo reage, e a mente, e o emocional. Então, eu sei que eu terei mais propriedade, com toda humildade vou falar isso, mas eu sei que eu vou ter mais propriedade de fazer uma cena de violência do que uma pessoa que tem que ficar lendo, não que ela não vá fazer direito, pelo amor de Deus, mas uma pessoa que tem que ler no livro, ouvir um depoimento. Então, eu sei na minha pele o que é. E eu fiz a cena com o Marat Descartes, que é um grande amigo meu, um ator maravilhoso, e a gente ensaiou milimetricamente aquela cena, e era um plano sequência, não tinha corte, então tinha que ser de prima, porque se quebrou um negócio, não dá para você refilmar, tem toda uma questão de continuidade. Então foi uma experiência muito rica para mim, muito, muito interessante, a equipe maravilhosa, nossa, foi fantástico. E você falou em relação aos outros trabalhos, cada um, eu não sei, a gente tem uma entrega tão intensa para o personagem, que nessa particularidade de fazer o personagem, não difere, porque o meu jeito de trabalhar é esse. É vestir a camisa e é ser o personagem. Mas, obviamente, que tem uns personagens mais cômicos, outros mais dramáticos, mas cada um, para mim, eu vou mexer num lado meu, eu vou fuçar muito fundo, né, dentro de mim, assim, o que eu vou dar de mim para aquele personagem. Então, nesse sentido, aí não tem diferença assim, cinema, teatro, TV, locução. Tem a coisa da interpretação, que ou você está inteiro ou não está. E se você estiver pela metade, o personagem não sai, né? Você falou que o Quando Era Vivo é o seu trabalho mais recente que já foi lançado, isso que ainda não foram lançados. Os que não foram lançados. Tem Primeira Missa, da Ana Carolina, que é a história da filmagem da primeira missa no Brasil. E aí eu e a Xuxa Lopes fazemos e a Andréa Richa, 3 figurantes que são loucas para aparecer, para virar protagonista, e a gente está lá vestida pintada como índio, com peruca de índia paraguaia. É muito engraçado, com a Fernanda Montenegro, o Dagoberto Feliz, a Rosa Groba, um monte de gente lá. Esse é um. Depois tem Linha de Fuga, que é do Alexandre Stockler, que fez Cama de Gato, que é uma espécie de comédia meio erótica da internet. Erótica no sentido não é que tem cena de sexo, é porque é um chat
esses chats de eróticos. Ai, o que você está fazendo agora? Agora estou vestindo uma lingerie, não sei o quê. É tudo mentira. Né? Eu estou lá lixando a unha, a outra está pintando a parede. Então, é uma sátira desse mundo da internet e o que é real e o que é ficcional. Né? Porque a pessoa não sabe o que você está fazendo quando você está falando. E eu também não sei quem é o meu interlocutor. E o Alexandre pegou um monte de gente de teatro, então eu não sabia com quem eu estava falando. Por acaso eu estava falando com o Marcelo Rubens Paiva, numa das conversas, depois eu estava falando com outro cara, o Gido Pinheiro, o Gustavo Trestini, Maria Manuela. Então, é essa comédia. E aí o terceiro se chama A Grande Vitória, que é uma história real de um judoca brasileiro chamado Max Trombini, que era um menino muito pobre e que canalizou a agressividade dele para o judô, que se chamava O Aprendiz de Samurai, que é um livro, né, que o Max Trombini escreveu, e eu sou mulher do Moacir Franco. E quem faz o meu neto é o Caio Castro, mas quando ele é pequenininho, tá? Então, E tem a Suzana Pires, o Domingos Montagnier, o Tato Gabos, a Sabrina Sato. É um elenco maravilhoso, assim. Tuna, você já atuou em diversas novelas e séries de época, como JK, Um Só Coração e Ciranda de Pedra. Existe algo especificamente nesse tema que lhe atrai? Então, por acaso, em Um Só Coração e JK, eu fiz duas pessoas que existiram. Uma era a Marinete Prado, que foi idealizadora da Semana de Arte Moderna, mulher do Paulo Prado, e a outra foi Olímpia Garcia, que foi uma cafetina, né, em Belo Horizonte, que realmente existiu. E o que me fascinou é cobrir dos anos 20 aos anos 60, praticamente, né? Eu acho fascinante, porque, principalmente na Globo, tem um trabalho de pesquisa tão sério. Então, por exemplo, eu vestia figurinos de época, mas realmente, que eram dos anos 20, que estava no acervo, não sei das quantas, ou que a costureira fez como era. É fascinante. Tuna, você viveu a Sueli Pedrosa em duas novelas, no remake do Tititi e na Sangue Bom. Isso. A Sueli era uma personagem polêmica, ela era uma jornalista que ela utilizava de métodos questionáveis para atingir os seus objetivos de apuração. E tem muitos jornalistas que seguem no rumo da Sueli. O que fazer para que o jornalismo sensacionalista pare de crescer, especialmente nesse ramo em que ele invade a vida privada? Então, não sei se tem muito a fazer, porque eu acho que tem uma relação bem simbiótica entre esse tipo de jornalismo e o público. E o público que consome isso. Porque tem quem financie, goste e compre esse tipo de imprensa. Eu não vejo mais, nessa indústria das celebridades, eu não vejo nenhum jeito de parar com isso. Infelizmente, talvez eu seja pessimista, ou muito realista, ou meio lúcida, porque já está incorporado nessa nova era de celebridades instantâneas. As pessoas têm esse desejo de ficarem... As pessoas, eu estou generalizando, obviamente, mas tem muita gente que faz qualquer coisa para aparecer, e faz mesmo. Eu não vejo nenhuma solução aí. Não, vai ter isso sempre. Por exemplo, eu me baseei, quando me perguntam em que eu me baseei, tem um filme que eu adoro, que chama Montanha dos Sete Abutres. Eu adoro esse filme, onde o jornalista, que era o Kirk Douglas, ele está indo fazer uma reportagem, e ele passa pelo Novo México e fica sabendo que um mineiro está preso na mina. E ele começa a manter aquele cara ali para incrementar a matéria dele. E tem o Nelson Rodrigues, que escreveu Beijo no Asfalto, que tem um repórter assim, que tem um Sueli Pedroso lá. Então, eu me baseei muito. E tem A Embriaguez do Sucesso também, que é um filme onde também tem um jornalista também que deturpa certas notícias, enfim, para afastar a irmã de um outro lá do seu namorado, enfim. Então, esses três filmes, enfim, essas três obras dramatúrgicas me inspiraram muito a fazer. Mas eu acho que já faz parte do universo no qual a gente vive, né? E ainda sobre a Sueli Pedrosa, então, como foi o impacto na sua carreira de ter interpretado uma personagem que era conhecida principalmente por ser invasiva, antiética e inescrupulosa? Então, ela tinha um apelo
muito grande com o público. É uma coisa, assim, até hoje. Ela era É um bastante carinho. Ai, a Sueli Pedrosa. Nossa, mas você é chata. Mas você larga a Amora. Deixa a Amora em paz. Você ainda vai estar perseguindo a Bárbara Ellen. Já criou uma intimidade. Alguém te ameaçou na rua, alguma coisa assim? Não, só falava assim, ai, larga do pé dela. Ou... Não, nunca teve, assim, uma coisa, assim, agressiva ou violenta. Tem mais, assim, ou um julgamento, assim, ai, sua chata, deixa ela em paz, ou você é insuportável, tem ódio. Esse você, claro, que é a Sueli Pedrosa. E eu adorava isso, porque se o público tem ódio da personagem, é porque provavelmente eu devo estar fazendo legal. Mas teve muita empatia com o público. E eu acho que eles reconhecem, assim... E porque a personagem... ela tinha uma simpatia, né? Porque os autores escreveram, a Maria Adelaide Amaral e Vicente Vilar, eles escreviam de uma maneira tão saborosa que você ficava com uma raiva, mas era uma raiva quase gostosa. Sabe, assim, o vilão que você adora odiar? Era um pouco assim, né? É cômico ao mesmo tempo. Ah, sabe, eu acho que ela é cômica porque ela se leva tanto a sério. Você já viu como as pessoas que se levam muito a sério são patéticas e ridículas? Elas se acham. Sabe assim... Que coisa mais risível uma pessoa que se leva a sério. Você tem que levar a sério o seu trabalho. Mas você, o ser humano, se levar a sério. O que a gente é? A gente é uma gotinha de água no mar. Tuna, a gente tem uma pergunta aqui para você no Twitter. A @mandescarol pergunta. Tuna, você deu uma entrevista no jogo que foi muito engraçada. Conta um pouco dessa experiência. A primeira foi essencialmente cômica. E aí eu fiz todos os sotaques, e aí aconteceu uma coisa muito, muito engraçada, eu engasguei, eu estava tão nervosa. Primeiro, nas duas eu fiquei de mãos dadas com o Jô, porque eu acho que o grande, não tem segredo ali, eu acho que você tem que ser você mesmo. E eu cheguei muito desarmada, eu falei, Jô, eu tô nervosa, eu tô insegura, pelo amor de Deus, segura aqui minha mão. Eu fiquei de mãos dadas com ele o tempo todo, eu sou suspeita, eu tenho fascínio pelo Jô, pela pessoa que ele é, o caráter, o artista, ele é fascinante, realmente, ele é uma pessoa extremamente generosa. E aí a gente já teve essa empatia. Na primeira eu cheguei com um livro debaixo do braço, falei, o que você está fazendo com o meu livro? Eu queria um autógrafo. Mas faz uma dedicatória bem carinhosa. E aí o maestro começou a tocar carinhoso. Eu falei, maestro, assim, eu me apaixono, né, pelo amor de Deus. Aí o maestro veio, que tinha aquela campanha, vamos achar uma noiva para o maestro, e a gente começou a dançar. Então, acabou, o público já veio abaixo, já se criou essa coisa. Aí eu contei para ele que eu estava insegura, porque eu sou baixinha, e eu estava com medo de não apoiar os pés no chão, que de fato aquele sofá é alto. E eu falei, você já pensou que ridículo ficar assim? Aí ele trouxe 3 tabelas. Aí botaram aqui, falei, que bom, 3 tabelas aqui, né, Jô? Ele falou assim, que 3 tabelas? O quê? 3 tabelas é uma coisa assim bagaceira do cinema, a gente mandou confeccionar isso para você. Então já virou uma coisa hilária. Aí eu fui pegar a caneca de água e falei assim, essa água não tem germes, né? Quando eu fui tomar, eu engasguei, eu molhei tudo. Eu molhei o Jô, a mesa, o sofá, o microfone, eu me borrei toda a maquiagem. Aí eu falei, eu sempre tive sonho de tomar banho com você, Jô. Aí pronto, é assim. Essa foi a primeira, daí aí, aqueles sotaques todos, tarará, daí ele falou que eu era uma força da natureza, enfim, foi incrível. Aí ele queria, aí contei dos monges tibetanos tomando sorvete, aí contei um pouco dessa experiência. E aí, de novo, essa coisa que ele pediu os sotaques. Aí, na segunda entrevista, teve parte séria e parte cômica, porque a parte séria eu estava fazendo a peça As Meninas, né, que a Maria Adelaide Amaral adaptou do romance da Lígia Fagundes Telles. E As Meninas se passa justamente no período estou engasgando, né, no período da ditadura. E aí tive que falar, né, um pouco mais, enfim, de coisas mais dramáticas, e eu participei de um documentário chamado Cidadão Boylicin, que fala de um empresário dinamarquês que foi a pessoa que criou a Operação Bandeirantes, que foi o pior aparato de repressão que teve na ditadura, né? E ele assistia a sessões de tortura, enfim. Então, a gente teve aquela parte mais séria, porque o Jô é um cara super politizado e ele faz sempre questão de que as pessoas não se alienem. Estamos apresentando Linkados na Área, hoje com Tuna Dweck. Não deixe de clicar no link para o próximo bloco, onde falaremos sobre a carreira de escritora dela. Si j'avais un marteau, je cognerais le jour, je cognerais la nuit, je mettrais tout mon cœur
I speak very good English, you know, because, well, I'm French from Paris, but I studied a lot of literature English, British. Então, I am here to teach English. I'm teaching English to the student à ISPM, Escola Supérieure de Propaganda Marketing. I am very proud to be here, and also because I have no accent at all, because nobody knows I'm French. Nobody. I'm very specialized also in Shakespeare. Thank you very much, and also we'll make a trip to New York City.